E aí, gestor, me diz o seguinte: como vender por telefone? Essa é a pergunta que eu te faço, que você tem que se fazer e que a sua equipe, o seu time de vendas deve fazer. Como vender bem, como vender mais, como vender de verdade por telefone. No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre esse assunto, como engajar o seu cliente através de uma ligação e fechar uma venda. Então fica comigo até o final desse vídeo, pega papel e caneta, que tem muita coisa para passar para você. Eu sou o Celso Rosa e eu ajudo gestores e líderes a transformarem as suas equipes. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer aqui alguns passos, eu vou entregar passos para que você vendedor, você gerente de vendas, você empreendedor, você que atende clientes, que faz ligações para clientes, a como fazer a ligação de forma assertiva, gerando resultados que você precisa, gerando vendas, fechamentos de contrato, fechando serviços para o seu negócio, para a sua empresa e do seu produto. Bom, então assim, mais uma vez, pega papel e caneta. Aqui eu vou tentar ser bem dinâmico, bem rápido. Eu gosto disso, eu gosto de falar sobre vendas, então a energia tem que ser para cima, tá bom? Então vamos lá. Primeiro passo. O primeiro passo. Espera aí. Não. Antes do primeiro passo, deixa eu falar o seguinte. Por que eu vou falar sobre esse assunto? Sabe por quê, gente? Porque tem gente que está começando a vender, entrou agora no ramo de vendas, né? Na vida de um vendedor, na vida de como é as vendas, na emoção de vender. Então precisa aprender a saber como fazer uma ligação que gere vendas, que gere resultados. Tem outros vendedores que estão há anos no mercado, há anos desenvolvendo o seu negócio, mas até hoje tem dificuldade de como fechar uma venda por telefone. Tem pessoas que ficam nervosas, inclusive, no momento de fazer uma ligação, gente. Tá? O que acontece? Nós temos várias ferramentas hoje para atender um cliente, para prospectar um cliente, para fazer a prospecção de um lead, certo? Temos plataformas de lead, se a sua empresa tiver, maravilha, um CRM, ótimo, perfeito. E uma das ferramentas é mensagem de texto, ou seja, o seu WhatsApp, ok? Mas eu vejo hoje em dia muitos vendedores presos ao WhatsApp. Eles parecem que perderam o gosto pela ligação, perderam a coragem, o entusiasmo, a relação numa ligação. Está tudo preso, mecânico, à mensagem. E existem técnicas, inclusive, para você fazer fechamentos e atendimentos 100% por WhatsApp, mas isso é tema para outro vídeo, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre pegar o telefone, discar o número e ligar para aquele cliente. Dizer um oi, um alô, um bom dia e falar com o cliente, tá bom? Então assim, ó, pega aí, se prepara. Primeiro passo que nós vamos tratar aqui, a preparação. Você não pega o telefone e simplesmente sai ligando aleatoriamente para qualquer um, para qualquer pessoa, para qualquer empresa, sem saber o mínimo possível de quem é a pessoa que você está buscando. Você tem que saber para quem você vai ligar. É a primeira coisa. Coloca aí, para quem eu vou ligar? Qual é o segmento que eu quero atender hoje? Quantas ligações eu vou fazer hoje? Tá vendo quantas perguntas você tem que se fazer? Outra pergunta, qual é o tipo de serviço ou produto que eu vou oferecer para esse cliente? Monte primeiramente a sua lista de ligação. Quantos números de telefone você vai tentar ligar durante o dia? Se programe para um número, tá? Um número que você realmente consiga atender. Segundo, tenha o básico. Se a sua empresa entrega um CRM, uma planilha de leads, já vai vir nome, telefone da pessoa, a empresa e tudo mais. Se não, você tem que buscar o mínimo de informação daquele cliente também. Às vezes você não tem o nome, tem um telefone só da empresa, mas você tem que saber quem é o tipo de pessoa que você vai buscar naquela ligação. Ah, é um gestor de desenvolvimento, é um gerente, é o dono da empresa. Quem que você quer buscar naquela ligação que você ainda não sabe quem é? Então você também tem que saber para quem você vai ligar. E acima de tudo, gente, analise o tipo de cliente que você vai atender. Isso tudo antes da ligação, ou seja,
pré-ligação. É assim que começa. Segundo passo, tenha um script de fala. O que eu vou falar? O que você vai falar? Como você vai abordar? Tenha os benefícios daquilo que você vai entregar para o seu cliente pronto. Gente, anotado num papel, não tem problema. Anotado. Você vai estar ali no telefone, mas você pode ler o que você vai dizer. Opa, eu não posso esquecer de falar disso e disso, dos benefícios do meu serviço, do meu produto. Então você tem que ter um script. E detalhe, um script personalizado. Para cada tipo de cliente, é um tipo de abordagem. Para cada perfil, na verdade não é tipo, né? Para cada perfil de cliente, tem que ter um tipo de abordagem. Se você vai falar com um empreendedor, com um vendedor, com aquele comprador, com aquele dono do negócio. Gente, cada perfil de cliente é diferente e também muda de acordo com o segmento. Lembra que você fez a lista lá com o segmento? Então, dependendo do segmento, também muda a forma que você vai abordar ele. Então, tem um script, um roteiro. Eu preciso falar de começo, meio e fim. O que você não pode deixar de falar. Isso aqui é essencial para que você crie o diálogo. O que eu preciso falar no começo, no meio e no fim para construir um diálogo com esse meu cliente. Terceiro, pense nas objeções. Você tem que saber os benefícios do seu produto, o que ele entrega, o seu serviço, e já pensar no quê? Nas possíveis objeções, nas indagações, nas perguntas do cliente. Se coloque no lugar do cliente, mude a história. Se coloque no lugar do cliente antes de ligar e pensar. Se eu falar isso, se alguém falasse isso para mim, o que eu perguntaria? Será que o que eu sei enquanto vendedor falando fica claro para o meu cliente? Então, inverta o papel. Isso é uma técnica também utilizada. Você se colocar no lugar do cliente para você se preparar para as objeções, tá bom? Então, se prepare para as objeções. Terceiro passo. Quarto passo. O quarto passo, gente, é muito simples e eu falo sempre sobre isso. Conheça o seu produto, conheça o seu serviço. Como você pretende vender algo que você não conhece? Conheça a fundo, se qualifique, teste o produto, se ele é palpável, teste o produto, faça os testes, sabe? Sinta o produto, use o produto. Gente, eu vejo vendedores que vendem... Vou dar um exemplo aqui. Gente, você tem que buscar utilizar aquilo que você vende, porque isso gera o quê? Credibilidade, gera autoridade naquilo que você fala. O cliente vai perceber. Se você vende roupa. Eu vendo a roupa de uma marca X ali. Você tem que usar aquela marca de roupa, gente. Aquela marca de calçado. Para quê? Gerar autoridade naquilo que você está falando. Mais do que só falar, o cliente tem que ver em você também. Tá? Claro que por telefone ele não vai ver. Mas você precisa o quê? Conhecer o seu produto. Quinto passo. Se pergunte. Qual é o objetivo da minha ligação? É falar com o cliente. Não é só isso, gente. Não é só falar com o cliente. Se você é só para bater papo, você bate papo com outra pessoa. Ok? Qual é o objetivo? O que você quer no final dessa ligação? É o fechamento de um contrato? Então você tem que fazer um passo a passo. Lembra do script? Passo a passo para direcionar o seu cliente para o fechamento daquele contrato. É a venda de um produto? Um passo a passo o script para a venda daquele produto. É para agendar uma reunião? Um passo a passo para agendar uma reunião. Ou seja, gente, saiba o motivo pelo qual você está ligando. Mais uma vez, não adianta você só ligar sem ter script, sem saber para quem, com quem, por que você vai ligar. Sexto ponto, e eu acho que é onde você queria que eu chegasse, mas se nada for feito atrás, o sexto ponto se perde, gente. O sexto ponto, a ligação, o momento da ligação. Faça o seguinte teste. Eu vou dar algumas dicas bônus no final, tá? Fica ligado que no final tem dicas bônus. Toda ligação, gente, tem que ser positiva. Tem que ter entusiasmo. O cliente do outro lado da linha tem que perceber que você está entusiasmado, que você está vivo, que você está vibrante do outro lado. Mas você não precisa gritar por conta disso, você não precisa fazer barulhos estranhos por conta disso na ligação.
Mas a sua forma de falar tem que ser firme, clara e ao mesmo tempo entusiasta, tá bom? Dentro da ligação, quando você chama o seu cliente, quando você começa a falar, ela tem que ter energia, certo? Eu acabei de falar, energia, entusiasta. Segundo, ela tem que, todas as informações que você for falar, tem que ser clara. As palavras que estão saindo da sua boca, você tem que entender se o cliente está conseguindo te ouvir direito. Pergunte, fulano, você está conseguindo me ouvir? Está bem o áudio para você? Sabe? Faça às vezes essa pergunta, que às vezes para ele está baixo a ligação de alguma forma. Você tem que falar um pouco mais alto, ou até um pouco mais baixo, tá bom? Então assim, seja claro nas informações, que tenha certeza que o seu cliente está conseguindo te ouvir direito. E mais do que isso, lembra do script? Viu como a gente volta lá no começo? O script, o roteiro, gente, tem que ser simples. O seu cliente tem que entender de forma simples o que você está falando, o que você quer vender, gente. O objetivo da sua ligação, tá bom? Entenda que assim, você não tem muito tempo, às vezes, com uma ligação. Às vezes a ligação é muito rápida. Leva, às vezes, menos de 1 minuto para você fazer todo o processo. Por isso tem que ser claro. Por quê? O seu tempo tem valor, o tempo do seu cliente também tem valor. E tempo é dinheiro, gente. A gente não pode perder tempo e muito menos fazer o nosso cliente perder tempo. Quantas vezes já te ligaram de forma morosa e te colocam em espera, coisa que podia ser feito em 30 segundos, levam 4 minutos. E é horrível isso. Então não faça o seu cliente passar por essa situação. Bom? Claro, direto, transparente, simples. Dentro da ligação, gente, tem um momento ouro. Qual é o momento ouro? O momento em que você liga para mim e se você já sabe o meu nome, você me chama pelo meu nome. Ou se você ainda não sabe, você vai saber o meu nome. Você, a partir dali, tudo que você puder, você vai colocar o meu nome no meio. Cliente João, seu João, seu João. Entendeu aqui, seu João? Seu João, deixa eu lhe falar mais um pouquinho sobre esse assunto. Seu João, podemos fazer dessa forma? Seu João. Gente, quanto mais você utilizar o nome do seu cliente, claro, aqui eu estou sendo um pouquinho exagerado, gente, mas de forma que ele ouça, que ele... Se você tem dificuldade de gravar nome, gente, anote o nome do cliente, tá? Anota no papel. Se você não tem o nome primeiramente, você vai descobrir ali na ligação, anota no papel. Não erre o nome do cliente. Por favor, tente não errar o nome do cliente e nem esquecer. Então, se você não sabe, pergunte o nome. O nome para o cliente é a chave de ouro inicial para abrir a porta do seu objetivo, da sua venda. Dentro da ligação, gente, vamos recapitular um pouquinho. O que você tem que fazer? Você tem que ser claro, objetivo, simples, direto, educado, cordial, entender o momento do cliente. Você pode perguntar se ele tem um tempo ali para lhe ouvir. Tudo depende do qual é o seu objetivo lá. E sempre usando o nome do cliente. Todo mundo gosta de ouvir o seu nome. 7º passo. Você já está na ligação, você já conseguiu a atenção do seu cliente, ele está conectado a você. Por que ele está conectado? Porque você está chamando ele pelo nome, você já prendeu, você já envolveu ele dentro do assunto. Para onde que você vai agora, gente? Lembra do script, do roteiro? Você vai para o fechamento, para o seu objetivo final. Qual é o objetivo? É você quem determina. Eu não sei o que você quer vender, como você quer vender, eu sei as formas que você consegue vender. Seja o fechamento de uma reunião, o fechamento de um contrato, o fechamento da venda de um produto ou de um serviço. Então você conduz agora para o fechamento. Você já dá o caminho, o tempo todo você vai direcionando. Lembre-se sempre, no fechamento, antes do fechamento, você vem trazendo perguntas abertas, direcionando o seu cliente para o fechamento, tirando dele o quê? O sim. Tire o sim dele. Pode? Claro que pode, deve também. Faz sentido aqui para o senhor? Podemos continuar? O senhor está entendendo até aqui? O senhor está vendo como é vantajoso tudo isso que eu estou falando? Vai tirando sim, 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 sim. Se tiver objeções, você já está pronto para as objeções, você já treinou as objeções, você já tem as respostas para conduzi-lo. As objeções também servem para isso, para o fechamento. Bom, se é um agendamento de uma reunião, você já tem a data, você é direto, você, claro, você dá a regra do jogo. A regra do jogo é, então vamos marcar, seu João, a nossa reunião, eu tenho amanhã
às 10 da manhã e eu tenho no outro dia às 5 da tarde. Qual dos 2 dias e dos 2 horários ficam melhor para o senhor? Você dita as regras, você dá as cartas do jogo, gente, e entrega para esse cliente. Não deixa ele, vamos ver lá pra frente. É igual quando a gente quer marcar churrasco com os amigos, né? Encontra amigo de longa data, vamos marcar um churrasco? Vamos. E não, por que não marca na hora, gente? Marca o churrasco na hora, coloca ali na agenda, e assim é com o cliente. Você dá a data, você dá o horário. Ele só confirma aonde e quando. Ele confirmou, fechou o contrato verbal. Até a próxima ligação, até a próxima reunião ou até o fechamento, como vai ser enviado o produto para o cliente. Você vai dizer assim, ok, tirando as suas dúvidas, eu posso fazer para o senhor da seguinte forma, o senhor prefere cartão ou Pix? Gente, isso é fechamento. Você tem que entender que quando você está vendendo um produto por telefone, a venda já está fechada. Você só está ali para negociar como? Para entregar para ele as informações no prazo de entrega, como ele vai receber e dar as opções de pagamento. É isso que a mente de um vendedor tem que pensar. A venda já está fechada. Não tem ou não. Eu já vou para buscar o resultado, para buscar o contrato fechado, assinado, entregue. Como que eu assino? Virtualmente, gente. Tem um monte de formas diferentes, tá bom? Então, conduza para o fechamento. 8º passo. Se aquela reunião foi a primeira, o seu negócio depende de mais do que uma reunião, 2, 3, tem negócios que demoram meses para fechar, negócios grandes, negócios milionários, negócios bilionários. Tá? Eu conheço, eu já trabalhei com produtos que demoram meses, gente, para fechamento. 8 meses para fechamento de um projeto financeiro. Bom, o que você faz nesse período, gente? Você abandona o seu cliente, você fica sem falar com ele? Não. Você mantém o quê? Follow-up. Você continua sempre alimentando aquele fogo, aquela chama, sabe? O tempo todo se relacionando com o cliente, conversando com ele, trocando informações, lembrando ele, mandando informativos novos, sempre de mensagem ou por ligação, por e-mail, não importa. Isso só vai, tudo que você fizer para além, um WhatsApp, um e-mail, ele só vem para fortalecer a sua ligação, tá bom? Tudo. Isso são secundários no sentido da ligação. Você mantém aquele relacionamento, o networking com o seu cliente. Follow-up. Não esqueça o seu cliente. Mesmo que depois que você fechou a venda, você não tem mais, você pode daqui quanto tempo fechar outro produto com esse cliente? Então você continua um follow-up, você continua um pós-venda, um relacionamento, para agregar depois, vender mais para o mesmo cliente. Se você tiver relacionamento, se você conhecer o seu cliente, você vai poder agregar mais produtos, mais valor, mais serviços para o mesmo cliente. Aumentar o seu ticket médio por venda, por cliente. Tá bom? Então aqui ficam 8, eu dei até um pouco mais de dicas aí no meio dessas 8. E agora eu vou dar a dica bônus, gente. Bônus. Isso aqui é bônus, tá? E o bônus é comportamental. Muito importante numa ligação. É horrível quando alguém liga para você. Pensa comigo assim, vamos tirar o ligar. Quando alguém te cumprimenta, estende a mão para você, e a pessoa pega na sua mão, daquele jeitinho assim, mãozinha frouxa, e você foi lá, estendeu a mão com vontade, e a pessoa vem com a mãozinha frouxa. Gente, isso dá nojo. Dá nojo. Na ligação não é diferente, gente. Quando você vai ligar para um cliente, você tem que ser firme, entusiasta, lembra? Como? Existe uma técnica para isso. Muitas empresas de telemarketing utilizam o quê? Um espelhinho. Você treina, você olha para o espelho, você sorri para o espelho, gente. Sorria, olhe para você, sorria. Abra um sorriso antes de ligar. Aí você liga, você está sorrindo. Os estudos já demonstram, a ciência comprova, que quando você liga para um cliente sorrindo, do outro lado, inconscientemente, ele recebe aquele sorriso. Ele entende que você está bem, que você está fluido do outro lado, que você está sorrindo. Gente, façam o teste do espelho. Sorriam para vocês. Pega o telefone sorrindo e liguem sorrindo para o cliente. Tá bom? Você vai fazer isso primeiro com o seu rosto, sabe? Articulação, os músculos do rosto, sabe? Gesticule antes, fale. Se você tem problema às vezes com a fala,
Fale palavras antes, exercícios antes, vocais para você poder falar melhor, sabe? Para ficar aquele na hora da ligação, tá? Faça isso. Então, assim, exercícios vocais, sorria sempre, sorria por telefone, tá bom? Mais outro bônus, aqui já dei 2 aqui, ó. Terceiro bônus, gente, cuidado com a linguagem de vícios verbais. O que é isso, Celso? Vou dar um exemplo. Eu estou falando com vocês e eu quero continuar falando. Tá entendendo? Tá ligado? Gente, vícios, tá? Linguagem, tome muito cuidado. Tá? Ou no momento eu tomo muito cuidado com isso, eu tenho muito para corrigir sempre. A gente sempre tem que estar corrigindo o nosso português, a nossa forma de falar, a nossa dicção. Tá? Existe uma palavra chamada inteligível, isso para o sistema de áudio, para tudo que você ouve. Tá? Quanto mais inteligível, o que é isso? Tem que ser de uma forma que o seu ouvido entenda 100%. A palavra tem que sair bem falada. Então tome cuidado com vícios de linguagens, tá bom? Mais uma dica bônus, cuidado com a entonação. Isso volta ali no começo, do entusiasmo, tá, gente? Se você fala baixo demais, fica ruim. Tem momentos que você tem que entender também, ouvir o seu cliente no telefone. Como que ele fala? Se ele fala rápido, você fala rápido. Se ele fala um pouco mais lento, você fala também um pouco mais pausadamente, para que ele possa entender de uma forma mais clara. Porque se você for muito acelerado dessa forma, falando rápido com alguém que não gosta de gente acelerada, ele não vai entender, vai ser barulho para ele do que você está falando. Agora, se você falar muito lento, muito baixo, para aquele cara que é mais agitado, ele não vai ficar nervoso e ele vai desligar o telefone quando estiver falando com ele, tá bom? Então, analise isso também. E por último, gente, de dica bônus aqui. Se você trabalha home office, se a sua empresa te dá a oportunidade, isso é maravilhoso. Gente, eu atendo muitos vendedores que trabalham home office. Eu entro em muita reunião home office, tá? E às vezes o vendedor lá não entra na tela porque ele está descabelado, porque ele está de qualquer jeito. Gente, o seu corpo precisa entender, o seu cérebro precisa entender que você está o quê? Trabalhando. Você não sai descabelado para trabalhar, você não sai sem escovar o dente, você não sai sem se arrumar, sem colocar uma roupa direito para sua empresa. Então, em casa, parece besteira, mas não é, gente. Faça o teste. Se você estiver de qualquer jeito, largado, literalmente largado para trabalhar em casa por telefone, você vai render de um jeito. Mas se você levantar cedo, colocar um horário certo, se arrumar, se preparar, colocar uma roupa, de repente o pessoal até que está na sua casa assim, nossa, Paz, para que tudo isso? Eu estou de trabalho, ok? E você vai sentar na sua mesa, pegar o seu telefone, pegar os seus clientes ali, os seus prospects, vai ser totalmente diferente o seu resultado, tá? Preste bem atenção, faça esse teste, depois fale para mim como que foi as suas próximas ligações. Se você tem dúvida ainda sobre esse assunto, é um assunto muito amplo, e eu gosto demais de falar sobre isso, tem muito para entregar. Me chama no inbox, me chama no WhatsApp, me chama no direct e eu vou entregar mais. Vamos conversar a respeito e eu posso entregar mais para vocês também. E logo, logo, nós vamos falar também sobre o tema WhatsApp. Bom, isso é muito importante. Então fica ligado nos próximos vídeos. Um grande abraço para você, vendedor, gestor, dono do próprio negócio. Vamos vender por telefone, gente. E bora para cima.